A história é marcada por revoluções, muitas revoluções. E hoje a gente vai falar de uma delas, a chamada Revolução de 30. Então vem comigo que hoje a gente vai tentar te explicar o que é isso, meu camarada. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai falar da Revolução de 30, certamente um dos 3 momentos mais importantes, talvez, pelo menos na opinião deste historiador, da história da República Brasileira, porque é definitivamente um dos divisores mais importantes da história da República, por uma série de rupturas, por uma série de novos contextos que vão surgir, e a gente vai explicar ao longo desse vídeo, afinal de contas, por que este evento é tão importante e tão presente nas avaliações, nos vestibulares e também no Enem. E aí a gente vai tentar explicar um pouquinho de algumas das características desse momento e por que é importante a gente estudar a chamada Revolução de 30. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que a Revolução de 30 ela é uma aliança entre 2 setores. Quais são esses setores? O primeiro setor vão ser políticos, sobretudo ali, boa parte dos políticos do Rio Grande do Sul, a totalidade dos políticos praticamente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e alguns dissidentes estaduais, junto com outro grupo. Esse grupo a gente vai chamar eles são na verdade militares, mas nós vamos chamar eles de tenentes. Por quê? Dentro do exército nós tínhamos alguns blocos, o exército sempre foi muito heterogêneo, e aqui de forma particularmente singular. Dentro do exército nós tínhamos aquele setor mais tradicional, mais legalista, que não queria saber de revolução, e um segundo setor que eram de jovens oficiais que estavam ascendendo dentro do exército. E este grupo de jovens vão ser particularmente importantes para nós compreendermos isso. Nós temos esses 2 setores, então, os jovens militares, que nós vamos chamar eles de tenentes, e o movimento que eles vão inaugurar, ele vai ficar conhecido como tenentismo, e o segundo grupo, que vão ser desses políticos que vão estar indignados com o resultado eleitoral da eleição de 1930. É claro que a gente tem que compreender que dentro deste núcleo havia também uma heterogeneidade maior, e ao longo dos anos 30 isso vai ficar de uma forma cada vez mais clara, inclusive pelas dissidências que vão acabar surgindo neste grupo. Sobretudo dentro dessas divergências, nós vamos ter ali grupos um pouco mais legalistas, que embora defendessem a Revolução de 30, eles vão ser ali defensores de que o Brasil volte imediatamente a uma nova Constituição, e um segundo grupo muito mais autoritário, defendendo que o fechamento do Congresso e que a centralização do poder na presidência da República, diminuindo o poder dos estados, vai ser importante para a mudança de rumos da política e também da economia do Brasil. E esse também é um ponto importante de destacarmos, porque a Revolução de 30 ela não é um acontecimento isolado, que simplesmente irrompe, os caras simplesmente ficam indignados e vão dar o golpe de 1930. Ele está inserido, na verdade, em um outro contexto, um contexto dos anos 20. Esse contexto dos anos 20 ele vai ser um contexto envolvido ali por uma série de mudanças e por uma série de revoltas também, que vão dar, na verdade, sinais do esgotamento da chamada República Velha. Eu já vou explicar, eu sei que tu tá com pressa, mas eu já vou explicar um pouco desses termos. República Velha, República do Café com Leite, República Oligárquica, a gente já vai chegar lá. Bom, fato é que esses eventos todos eles vão demonstrando aí que
há uma instabilidade política. Primeiro, nós vamos ter as revoltas tenentistas, como a revolta do Forte de Copacabana, a contestação ao presidente Arthur Bernardes, o presidente mineiro Arthur Bernardes. Nós vamos ter a ascensão cada vez maior de grupos organizados nas cidades, vinculados aos anarquistas e aos comunistas. Inclusive o surgimento do Partido Comunista nos anos 20 no Brasil é um exemplo disso. Nós vamos ter também a chamada Semana de Arte Moderna, o surgimento do modernismo. Tudo isso vai estar associado com uma mudança de ventos dentro da política nacional, que vai ganhar ali como, entre aspas, né, um coroamento, o fato de que a crise de 1929, aquela crise que acontece em Nova York, que quebra as economias do mundo, vai ter um impacto muito forte na economia brasileira. Por quê? Porque na economia brasileira, a economia brasileira era dependente de um produto, o café. E a primeira coisa que acontece quando ocorre a crise de 29 vai ser justamente a dificuldade cada vez maior da produção brasileira ser exportada. Se está todo mundo quebrado, a primeira coisa que vão fazer é não comprar os chamados produtos primários. E é aí que se enquadra a produção do café. Este cenário de fundo que nós vamos ter. Um ponto central do ponto de vista político, isso que nós temos que ter em mente, é que nós tínhamos ali a chamada República do Café com Leite, que era um apelido dado à lógica que se tinha antes da Revolução de 30 de se colocar um presidente mineiro e um paulista. Um mineiro e um paulista. Tu sabes, evidentemente, que essa era uma regra mais ou menos cumprida, porque ao longo da Primeira República, de 1889 até 1930, nós vamos ter uma irregularidade muito grande nesse sentido. Nós vamos ter presidente paraibano, nós vamos ter presidente, inclusive presidente gaúcho, e nós vamos ter uma sequência de presidentes paulistas, mas então ela era mais ou menos cumprida. Nos anos 20, seria a vez ali em 1930 de São Paulo apoiar um presidente mineiro. Minas Gerais espera esse apoio e esse apoio não vem. Ao não vir este apoio, o que Minas Gerais vai fazer? Vai tentar fazer uma frente ampla de estados contra o domínio paulista. Porque o presidente da República da época, Washington Luiz, ele impõe o candidato Júlio Prestes, também apoiado pelos cafeicultores paulistas que estão com aquele probleminha da crise de 1929. E também por isso não querem ceder espaço aos mineiros. Então, Minas apoia e sai de cena. O que Minas Gerais vai fazer? Vai apoiar o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. O jovem Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, tendo como vice um paraibano, o João Pessoa. Essa vai ser a chapa de oposição ao governo federal. Essa chapa vai ganhar o nome de Aliança Liberal. A aliança entre mineiros, gaúchos e paraibanos, com algumas dissidências regionais apoiando nesse processo. O que acontece é que essa chapa é derrotada, né? E, inclusive derrotada de uma forma com uma votação bastante expressiva em favor do candidato paulista, e isso vai gerar um certo sentimento de revolta. Essa revolta, ela inicia de uma forma muito localizada. Eram alguns daqueles ali que eram de fato revoltosos, não eram todos os membros da Aliança Liberal defensores da Revolução. Mas há um acontecimento que é um acontecimento que vai marcar de fato, vai dar cada vez mais força a esses blocos que são blocos revoltosos. O assassinato de João Pessoa, o candidato a vice-presidente da República. Ele é assassinado, na verdade, segundo as fofocas históricas aí, pelo fato de que ele estava se envolvendo com mulher casada. Mas os revoltosos imediatamente, né, vão começar
a defender a ideia de que, na verdade, o João Pessoa foi assassinado por motivos políticos. O que vai acontecer a partir disso? Esses revoltosos vão ganhar mais voz e vão conseguir arregimentar cada vez mais, inclusive, essa jovem oficialidade do exército. Junto a esse contexto, esses blocos eles vão se unir e vão articular a revolução em outubro de 1930, quando no Rio Grande do Sul e em alguns estados do Nordeste e também em Minas Gerais, esses focos revoltosos vão se direcionar ao Rio de Janeiro. Fato é que o presidente Washington Luiz tenta, de uma forma pacífica, resistir a isso, inclusive o Washington Luiz não aceita renunciar, e uma junta revolucionária depõe o Washington Luiz, prende o Washington Luiz, não sendo possível, então, a posse do Júlio Prestes. Quem inicia o governo é uma junta provisória de 2 generais e um almirante. São 3 pessoas ligadas às Forças Armadas Brasileiras que vão começar ali uma junta provisória até novembro de 1930, quando aí sim o chefe do governo provisório vai assumir de fato, que vai ser o Getúlio Vargas, que vai iniciar um momento importantíssimo da história do Brasil, que vai ser a chamada Era Vargas, que vai ser um momento de muitas rupturas, ruptura do ponto de vista político, ruptura do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, porque a economia brasileira ela vai começar a diversificar a sua produção, e uma ruptura também no sentido de iniciar uma era que vai levar 15 anos de governo, embora evidentemente não se imaginasse, neste contexto ao qual a gente fala, que aconteceria um governo tão longo. Por isso a Revolução de 30 é muito importante, porque ela marca 2 rupturas. A primeira, a ruptura com a Primeira República, e o segundo momento de iniciar uma nova fase, que é a chamada Era Vargas. Dentro desta nova fase, que a gente vai começar a conhecer este período de 1889 a 1930 como República Velha, porque a partir de agora era uma nova república. Um dos pontos importantes de compreendermos isso é que tanto República Velha, quanto Primeira República, quanto República Café com Leite, ou República Oligárquica, elas dizem respeito ao mesmo fenômeno. Elas só ressaltam características distintas. Quando a gente fala em República Velha, a gente está dizendo que a partir de 1930 é uma nova república. A Era Vargas tentou se construir assim. Quando a gente fala em República do Café com Leite, a gente está destacando justamente o poder de Minas Gerais e o poder de São Paulo nessa alternância. Quando a gente fala em República Oligárquica, é porque nós estamos ressaltando a presença de uma oligarquia no Brasil que vai simplesmente colocar as regras, colocar as cartas na mesa. E quando a gente destaca aqui a Primeira República, a gente até utiliza um conceito, que é o conceito mais aceitável do ponto de vista historiográfico. Tendo em vista que de 1889 a 1930, de fato, a historiografia considera como a primeira fase da República. Há também uma outra discussão, se 1930 foi uma revolução ou se foi um golpe. De linhas gerais, os historiadores tendem a ver cada vez mais a Revolução de 30 como um golpe de elite, um golpe intra-elites, ou seja, uma elite que está sendo deposta por uma outra fração de elite, que inicia. Isso não significa que não vão dar ali um ar de uma série de outras mudanças econômicas, políticas, sociais, que de fato vão iniciar a partir de 1930, mas o que nós temos ali de fato é um golpe que derruba a Primeira República e vai iniciar essa fase. Certo, gente? Em linhas gerais, o vídeo de hoje é esse. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo na medida do possível. Certo, gente? Valeu, abraço!